Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Esse trabalho, Acolhimento com Jesus, vai ao ar toda semana aqui no GRESG, segunda-feira, e baseado, acima de tudo, no livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Mas Ricardo, todo mundo já sabe, mas aí que tá, nem todo mundo sabe, porque pode ter gente que esteja entrando agora pela primeira vez aqui no YouTube do GRESG para assistir o Acolhimento com Jesus. Então é sempre bom a gente esclarecer, em qual livro, em que capítulo nós estamos, para que esse novo irmão ou nova irmã possa dar prosseguimento. Lembrando que os capítulos são independentes, tá? O 115 depende do 114, 113, 112? Não, são capítulos independentes. Então eu posso começar a assistir todos os episódios a partir do 115, a partir do número 115, até o final e depois voltar. Pode. Todos ficam gravados, ok? Vamos então fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro. Pedimos os bons amigos espirituais que possam nos assistir, que possam nos intuir, para que possamos captar a mensagem que será trazida agora. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma semana começando. Gente, quem quiser, não é obrigatório, não existe ritual dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, Mas quem quiser colocar um copinho de água para ser purificado, uma garrafa de água que seja, mentalizando coisas boas, pode, não tem problema algum. Já me fizeram essa pergunta antes, e não há nenhuma objeção em relação a isso, ok? Vamos nós. Guardemos lealdade. Tem uma citação de Paulo, que diz o seguinte: além disso, requer-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Está em Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E aí começa Emmanuel destrinchar essa citação inicial. Emmanuel pega essa citação inicial de Paulo e começa a destrinchar. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Fala de ser fiel, Fiel remetendo ao título, guardemos lealdade, Ser leal a algo, ser leal a alguém. Aí vamos ver o que Emmanuel nos reserva em cima disso. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Ou seja, o que ele está dizendo até aqui? Para nós sermos o quê? Justos. Para que cada um faça a sua parte. Se você é professor ou professora, seja justo, ou seja, ensine, seja leal, ensine o que cabe. Ensine a matéria que vai ser dada, que lá na frente vai ser cobrada através de uma prova, através de um teste. Ensine de coração, Ensine de coração. Se você trabalha no trânsito, motorista de aplicativo, por exemplo, seja leal à regra, ou seja, cumpra a regra que foi determinada. Obedeça à legislação do trânsito, Como ele tem falado aqui, se legisla, seja fiel ao bem de todos. Se administras,
seja justo na distribuição do trabalho. É nesse intuito que Emmanuel está colocando. E ele continua: se curas, menosprezes o doente, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança, a cumprir as normas de segurança. Se aras o solo, fazei-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Você é um colaborador da limpeza pública, é um funcionário da Colurb, aqui no Rio de Janeiro. Abraça a causa, abraça o sacerdócio, abraça que você é o responsável de manter aquele local limpo. Então, esse é o sentido de lealdade. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. O amor acima de tudo. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Mudanças, como ele bota aqui, pessoal, não te inquietes por mudanças inesperadas. Mudanças fazem parte da vida. E ele fala aqui: não te inquietes por isso, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses. Aí continua: recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Isso é importante, essa colocação dele. A providência divina, Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, e também os seus mensageiros, esses mensageiros de amor, esses mensageiros de bondade, que são esses espíritos mais evoluídos que a gente, mas que estão trabalhando incessantemente junto com o Pai. Todos eles possuem um olhar vigilante que observa os nossos passos. Um olhar vigilante que observa os nossos passos. E é por isso, pegando um gancho nessa citação aqui de Emmanuel nesse capítulo, e é por isso, mais uma vez, a gente comenta, a gente falamos isso muito nos estudos de grupo, nas palestras públicas, a importância da prece, a importância da oração, porque através da prece, através da oração, a gente faz essa conexão com esses amigos espirituais. O que a gente pede, o que a gente necessita, o que a gente sente, essa conexão é feita. E aí existe esse olhar que Emmanuel coloca aqui, o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Isso é lindo, é importante também, Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às observações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo da luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Existe esse olhar, como nós falamos anteriormente, da providência divina. Ele é infalível, como existe isso que é colocado nesse parágrafo, que na verdade é o último parágrafo aqui do texto, que ele fala dessa lei. Que lei é essa? Existe essa lei, é a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. O que eu planto, eu colho. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto dor, vou colher dor. Se eu planto sofrimento, vou colher sofrimento.
Então, precisamos estar atentos a isso, somado a esse olhar da providência divina. Então, meus queridos, é uma mensagem, são 3 pontos principais desse texto, né? A questão do olhar da providência divina que falamos há pouco, junto com a lei de ação e reação. E o terceiro ponto, que é o que nós falamos lá no início, é a nossa lealdade. E essa lealdade é do nosso ofício, vamos chamar assim, de nos dedicarmos, de nos entregarmos plenamente a esse ofício, seja ele dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, não importa, mas se entregue, se dedique, se doe por completo. É ser leal. Ser leal também, o outro ponto que Emmanuel coloca aqui, é de ser leal aos olhos de Deus, né? O olhar da providência, que ele nos observa todos os passos. Opa, um acidente aqui, mas já voltamos. É um olhar de Deus que nos observa todos os passos. E terceiro ponto é o quê? A lei de ação e reação. Então, que nós possamos vivenciar essa semana pensando um pouco sobre isso. Muita paz a todos, fiquem com Deus.